Siqueira, eu sou mãe do Luca, de 8 anos. O Luca é portador do TEA e associado ao déficit de atenção e à hiperatividade. O Luca, desde pequenininho, eu percebi que ele não tinha um sono comum como de outras crianças. Mas eu era mãe de primeira viagem, então para mim era só uma criança diferente das outras. Ele não dormia bem à noite e de dia muito menos. O tempo foi passando e eu percebi que ele andou normalmente, mas ele não tinha fonema. Mamãe, papai, ele não falava isso. E foi dando 1 aninho e pouco, algumas pessoas falavam, mas o meu filho também foi assim, espera um tempo, isso vai passar. Que é o autismo, né? O que é o conceito do TEA? O TEA é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do desenvolvimento, né? O desenvolvimento que afeta principalmente a parte do comportamento, da interação social e da comunicação, né? Então, de início, ele foi diagnosticado com um transtorno de comportamento, déficit de atenção e hiperatividade. Tratei ele com esse diagnóstico até por volta de 4 anos. Mas tinha muita coisa nele que eu não achava que cabia no déficit de atenção e na hiperatividade. E aí a gente vai pro famoso Google, né? Aí eu comecei a pesquisar alguns sinais e sintomas que ele fazia. Foi quando eu me deparei com autismo. Só que todos os médicos que eu ia, eles falavam que não era autismo. Quando a gente suspeita, mesmo que a gente não confirme essa suspeita, a gente chama de sinais de alerta. Quando a criança apresenta algum sinal de alerta, a gente precisa encaminhar para o especialista ou precisa iniciar uma terapia. Antigamente, um pediatra ou um neurologista, quando atendia uma criança que suspeitava de autismo, falava assim, olha, está muito cedo para fazer o diagnóstico, seu menino tem 1 ano, 1 ano e meio, volta daqui a 6 meses que nós vamos ver como é que está, volta daqui a 1 ano. Hoje em dia, isso não pode acontecer mais. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e para melhorar o prognóstico da criança. Um dia ele simplesmente dormiu de um jeito e acordou do outro. Eu achei que era só eu que tinha percebido isso. Aí, Diana, como assim? Eu não sei explicar. É como se ele tivesse realmente dormido hiperativo e acordado autista. A escola percebeu a diferença nele. Nessa época ele tinha um professor de apoio, mas ele tinha um professor de apoio com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E quais que são os sinais de alerta? Como eu disse, é um transtorno do desenvolvimento que afeta principalmente 3 áreas, que é o comportamento, é a interação, principalmente a interação social e a comunicação. Eu achava que ele tinha alguma coisa, eu só não sabia o que era. Ele fazia muitos movimentos repetitivos, o carrinho ele não brincava de forma certa. Ele virava o carrinho e apenas rodava a roda. Se tivesse uma pilastra, ele ficava por horas rodando em volta daquela pilastra. Ele não contactuava muito bem olho no olho. Às vezes eu dava carinho, afago a ele, mas era tipo um beijinho e ele já me afastava dele. A criança vai brincar, por exemplo, com um carrinho. O que é o esperado? A criança empurrar o carrinho, né? Ou às vezes colocar o carrinho num cantinho e brincar com outra coisa. Uma criança que está ali pegando o carrinho, virando o carrinho de rodinha para cima e fica ali minutos, horas ali só concentrado naquela rodinha, não é um comportamento esperado. Mas o pediatra é o primeiro profissional a abordar a criança. Aí eu levei ele num pediatra, na época eu trabalhava nesse hospital, e que na opinião dele, o Luca tinha um transtorno de comportamento. Olha, o Luca é uma criança extremamente amável, dócil, sabe? Um aluno extremamente inteligente. Quando ele chegou, ele estava muito triste, choroso, inseguro, extremamente inseguro, extremamente decepcionado com o ambiente escolar, né? E a história mudou para o Luca.
né? Quando ele chegou aqui, ele se percebeu num ambiente escolar diferente. Inicialmente, o primeiro contato com ele foi muito amigável. O Luca é uma criança muito associável, fácil de lidar. As atividades propostas pela professora, ele consegue acompanhar, né? As atividades da sala, ele acompanha com tranquilidade. Às vezes a gente precisa intervir, que ele dispersa com qualquer coisa, ele gosta de colecionar coisas, leva revistinha. O Luca é um menino que tem um desenvolvimento escolar bacana. Então, assim, ele, embora ele tenha o autismo, ele consegue ter uma aprendizagem, assim, que acompanha a turma. Então, o que a gente trabalha em sala de recursos? Atividades como jogos, atividades, brinquedos pedagógicos que possam trabalhar essa atenção dele e concentração por um tempo maior, que ele vai levar para a sala de aula quando ele alcança esse nível de atenção maior, né? E aí ele tem um resultado melhor em sala de aula. De início foi um pouco dificultoso, mas depois a inclusão foi feita. O Luca foi alfabetizado em 6 meses, ele fechou o ano como melhor leitor da sala. Os animais criados na pecuária fornecem alimentos e matéria para a conceição de muitos objetos. Tá verdadeiro ou falso? Verdadeira. É uma escola que, quando você chega lá, você vê N outros diagnósticos, até um autista mais severo você vê lá, então você percebe que a sua dificuldade é bem pouca diante de outras crianças. Em setembro, o Lucas já estava alfabetizado. Então, assim, foi uma criança que teve um retorno muito bom, né, do trabalho que foi realizado. Então, a gente realizou um planejamento adaptado às necessidades do Luca, que é o que a gente faz com todos os nossos alunos. Nós planejamos as atividades adaptadas às suas necessidades e a gente faz a execução dessas atividades numa equipe de trabalho. Então é muito importante que nós tenhamos profissionais capacitados, né? E para isso a gente tem que estudar muito, né? Através dos cursos de formação, dos cursos de pós-graduação, que a gente realmente vai adquirir conhecimento. Primeiro, a gente tem que se preparar muito, né? Tem que gostar de ler, a gente tem que estudar. Não adianta pensar assim, eu trabalho com autista. Se você não pesquisar o que fazer com aquele autista, não vai adiantar nada você trabalhar com ele, simplesmente sentar lá do lado dele e ficar olhando o tempo passar. Não, você tem que buscar o conhecimento. Porque a partir da sua busca, da sua pesquisa, você vai conseguir avançar com o seu aluno. Porque o que a nossa equipe faz é exatamente isso, preparar esse ambiente para que a criança se sinta acolhida, se sinta parte desse ambiente. É muito importante que a gente tenha mais escolas, ou seja, mais profissionais capacitados a trabalharem com a educação inclusiva. A gente atende o aluno individualmente ou em grupo, né? E todo o trabalho, todo o planejamento da sala de recurso, até da escola como um todo, é feito em cima das dificuldades que aquele aluno apresenta. Então, não é uma necessidade que tem que ser propriamente escolar. Se for uma habilidade que ele precisa desenvolver na área comportamental ou social, a gente vai trabalhar também em sala de recursos. O Luca mesmo, por exemplo, no início do ano, ele sempre chegava mais calado na segunda-feira. Então a gente sentava, perguntava o que estava acontecendo. Então, assim, é uma preocupação do todo, né? Minha, da professora. Não adianta pensar nessa criança e engessar essa criança. Nós precisamos que essas crianças sejam felizes.